Bom, boa noite, meu nome é Felipe e hoje eu trouxe um assunto que está muito em alta atualmente em todas as engenharias, em todas as indústrias, na verdade, que é o conceito de indústria 4.0. Eu vou trazer de forma geral alguns dos conceitos, dos pilares que embasam esse conceito de indústria 4.0 e o que ele vai afetar, o que ele vai influenciar na indústria nos próximos anos. Para entender um pouco do porquê de indústria 4.0, é porque a gente está vivendo uma nova revolução industrial, a quarta no caso. Eu vou trazer uma lembrança aqui para muitos que a gente estudou aí no ensino médio, né, sobre as revoluções industriais que já ocorreram até então. Então a gente teve a primeira revolução industrial por volta de 1780, que foi basicamente a passagem da manufatura para a utilização de máquinas a vapor, e isso influenciou muito principalmente na indústria têxtil na época, né? Posteriormente nós tivemos por volta de 1870, com o advento da energia elétrica e dos sistemas de produção também, como Fordismo, Toyotismo, enfim, entre outros, a gente teve a segunda revolução e de fato essa revolução acabou aumentando a eficiência das empresas, né, podendo fabricar mais produtos em menos tempo. Mais recente, na década de 70 aproximadamente agora, nós tivemos a terceira revolução industrial, basicamente com os computadores, né? Então a gente incluiu os computadores na indústria. E com isso a gente conseguiu automatização, máquinas mais inteligentes, entre aspas, embora ainda dependam do ser humano para funcionar. E por volta de 2012, surgiu na Alemanha, durante um evento tecnológico de indústria, basicamente, o conceito de indústria 4.0. E o que é a indústria 4.0? Basicamente, ela é dada por esses 9 pilares que estão citados aí. Então, o primeiro deles seria o Big Data Analytics, que basicamente é a aquisição de dados em uma escala enorme e uma forma eficiente de você ler esses dados, interpretar esses dados e aplicar da forma que você precisa na sua empresa, de acordo com a sua demanda, de acordo com o que o seu cliente precisa. O segundo pilar é robôs autônomos. Então, eles são mais inteligentes, eles podem realizar tarefas consideradas mais mecânicas, entre aspas, como, por exemplo, organizar um estoque. Hoje é realizado um serviço muito básico, realizado por humanos, né, através de empilhadeiras, por exemplo. O robô ele conseguiria fazer isso com menor custo, mais rápido e mais eficiente. A simulação. Essa é uma parte bem interessante. Você simula a realidade no mundo virtual e consegue trazer, simular, no caso, novos produtos, aplicá-los na linha de produção, né, para desenvolver protótipos, aproximando então o mundo físico do mundo virtual e aperfeiçoando as máquinas para testar o próximo produto numa linha de produção, ver se de fato aquilo é aplicável e se é rentável também, né? Realidade aumentada, os recursos que esse pilar pode trazer para a gente, por exemplo, é possível você enviar instruções de montagem via celular para o desenvolvimento de peças de protótipo, e utilizando eu vou citar um exemplo que eu vi e eu achei bem interessante, como por exemplo, um helicóptero que caiu, um helicóptero desses de carga que leva alimentos para a África, por exemplo, e ele caiu lá na África com alguma pane elétrica, mecânica, seja lá o que for, e a princípio você teria uma pessoa que não é um mecânico, não é especialista, não é um engenheiro, e ela poderia utilizar, por exemplo, um óculos de realidade aumentada, e uma pessoa na central, por exemplo, ela pode passar as informações para ela. Esse óculos, ele, por exemplo, vai gerar um overlay, que eles chamam, né, que é basicamente
Ele vai criar uma superfície, uma realidade virtual em cima da realidade física e você vai poder operar, consertar esse helicóptero sem mesmo nunca ter tocado em um necessariamente, né? O próximo é a integração de sistemas, que é uma harmonia. Ele propõe uma harmonia entre todos que façam parte do ecossistema da empresa, como clientes, até mesmo a linha de produção e a gestão em si da própria empresa, para garantir uma gestão integral de todo o processo, de todo esse ecossistema que a empresa atua, né? Manufatura aditiva, basicamente, impressão 3D, que já é muito comum atualmente, principalmente com os polímeros. Hoje já existe, até pela HP mesmo, a empresa, ela já desenvolveu uma impressora 3D com metalurgia do pó, então você já consegue fazer isso com metais atualmente. É bem recente, mas já existe. Cibersegurança. Bom, é bem óbvio isso aqui. Na verdade, é basicamente você garantir a segurança desses dados que você obteve através do Big Data lá em cima e protegê-los, né? Obviamente, eles são de extrema importância para a empresa e guardá-los para si é realmente relevante, né? Computação em nuvem para guardar esses dados que foram obtidos, né? Eliminando então os servidores físicos ou pelo menos ampliando os servidores físicos sem que você precise necessariamente tê-los fisicamente na sua empresa para guardar esses dados também. E internet das coisas, que é um método de você unir e conectar todos os equipamentos de uma empresa, permitindo uma coleta e troca de informações entre si, mais eficiente, né? Então esses seriam basicamente os pilares da indústria 4.0. E aí vocês podem se perguntar se hoje já é de fato aplicado em algum lugar. Bom, muitos de vocês conhecem a Tesla. O conceito inicial da Tesla era trabalhar com carros elétricos. Posteriormente eles começaram a trabalhar também com carros semi-autônomos, não completamente autônomos ainda. E desde então eles vêm desenvolvendo e adquirindo dados com esses carros semi-autônomos e analisando e guardando esses dados, né, que são, por exemplo, alguns dos pilares da indústria que eu acabei de citar. E o Elon Musk, o CEO da Tesla Motors, ele disse essa frase no dia 22 de abril de 2019: estou muito confiante em prever os robôs táxis autônomos para o segundo semestre de 2020. E isso é uma coisa muito interessante, porque a Tesla, dentro do mercado automobilístico, ela toma uma fatia extremamente pequena, né, ao lado de Ford, GM, enfim. Mas ela é uma das poucas que pode fazer isso, justamente por já ter essa concepção da indústria 4.0. Todos os dados que eles obtiveram até então, só eles têm. E se isso vai de fato acontecer em 2020, nós não sabemos, né, só o tempo vai dizer, mas conhecendo o histórico do Elon Musk, a gente pode crer que pelo menos 80% do que ele fala realmente ele consegue concluir. E eu trouxe aqui a logo da IBM, porque embora não esteja citado nos 9 pilares, a inteligência artificial ela também já está intrínseca entre os 9 pilares também. Então, até para exemplificar, né, hoje a gente tem a IBM, ela trouxe o Watson, que é uma inteligência artificial já muito utilizada nas empresas. E eu trouxe basicamente um videozinho aqui para vocês, para exemplificar e para mostrar. Seria um comercial da IBM Watson, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que ele é. Não sei se tem som, será que tem som? Som do seu computador. Som do computador? Isso vai rolar. Se não tiver som, vai ser... Deu 1 minutinho de vídeo. Desconecta o HDMI e daí liga o vídeo e daí conecta de volta.
pessoal no VGA aqui. Dá 3 planilhas sem. Não, é. Roda o vídeo e coloca. Agora coloca o vídeo. Coloca a cor aqui? É. Tá rodando o vídeo? Ah, tá. Tá rodando? Peraí, vai rodar agora. Tem que empurrar bem pra dentro, senão ele não funciona. Não. Não quer ajudar a Lua? Eu acho que não vai ter. Deixa eu ver a peça da boa. Técnico. Teimoso. Deixa eu ver. Não, vai da boa. Tem legenda, não tem? Não, ele só tem num trecho ali que é bem específico do vídeo. Não, mas dá. Continuação, tá faltando. Bom, infelizmente o vídeo a gente está sem áudio aqui, não vai ser de muita relevância, na verdade. O importante era justamente o áudio dele. Mas basicamente era para mostrar que a IBM ela já tem desenvolvido e já desde 2012, desde 2010, na verdade eles já trabalham e atualizam e está sempre em constante atualização o Watson. É bem interessante se vocês quiserem pesquisar depois também por conta própria. As conclusões, na verdade, que eu cheguei aqui seria que os profissionais que já atuam na indústria e nós, né, os futuros profissionais, nós devemos nos adaptar, além da engenharia mecânica, de saber projetar engrenagem, seja lá o que for, né, relacionado estritamente à engenharia mecânica, a gente precisa entender também alguns conceitos tecnológicos de computação, né, dentre outros. Com a indústria 4.0, existe um aumento da eficiência das indústrias, como já dito anteriormente, através dos pilares você consegue ter uma eficiência muito maior. E, infelizmente, de fato, vai ocorrer uma redução de vagas de trabalhos mecânicos, como eu disse, através dos robôs autônomos. Existe uma estimativa na Alemanha de que, com a implementação total da indústria 4.0, serão perdidos em torno de 400 mil empregos, na verdade, mas serão gerados no futuro, né? No futuro próximo, também, até para se adaptar às novas profissões que surgirão, em torno de 1.000 vagas de emprego, 1 milhão de vagas de emprego. Então, na verdade, você tem um ganho de 600 mil vagas nas indústrias no futuro próximo. Essas são as referências. Alguma dúvida? A princípio, a apresentação é isso. Você citou alguns exemplos aí internacionais, né, como a Tesla e a IBM, e exemplo nosso, Tupiniquim, nacional mesmo. Na verdade, no Brasil ainda está um pouco distante de ter uma aplicação, até por conta de custo. É muito caro você implementar de maneira integral, ou mesmo que parcial, a indústria 4.0 atualmente no Brasil. Eu até nas referências você tem ali relacionado à rede de água no Brasil, uma rede de água inteligente, mas ela ainda não tá aplicada, vamos dizer assim, né? Ainda é muito caro. Lá fora ainda é muito recente. Então no Brasil, como naturalmente acontece as coisas, infelizmente, vai atrasar um pouco para chegar. O que a gente tem são elementos da indústria 4.0, Alguns pontos. Alguns pontos, né? isso, exatamente. Eu já ouvi de pessoas falando que já estamos partindo para a indústria 5.0. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Do que eu estudei,
Na verdade, a gente não definiu nem a 4.0 ainda. A gente não tem uma definição, a gente está em vias de indústria 4.0. Até porque a tecnologia em si, ela não é uma coisa definitiva, né? A gente sempre está em evolução. E independente dessa evolução, na verdade, a indústria vai se adaptar também. Então, realmente, indústria 5.0 eu ainda não ouvi falar. Pode ser, não vou dizer que não exista, mas nos meus estudos eu realmente não encontrei nada disso.